Bom dia, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de setembro e o professor faz a lembrança aqui que dia 21 de setembro é o dia que nós comemoramos o Dia da Árvore, tá? Acredito que o momento que nós estamos passando no nosso mundo e no nosso país é importantíssimo celebrarmos essa data, já que a gente vem assistindo, né, vem acompanhando aí nas notícias que o ser humano não tem muito valorizado muito a natureza, né? Ele está se distanciando muito daquilo que nós fazemos parte, que é a natureza, tá? Então isso causa muita influência vai causar muitos impactos ambientais, as queimadas, que às vezes são fruto de ações criminosas. Então, pessoal, quando vocês crescerem, lembre-se, não esqueçam disso, porque quando criança a gente tem uma cabeça muito melhor do que adulto. Mas quando vocês crescerem, não se esqueçam, o meio ambiente, a natureza, ela é importantíssima para a manutenção da vida na Terra. Isso é fato. Só o ser humano adulto que ignora. Tá bom? E aí a gente começa a nossa atividade, pessoal. Aqui nós vamos ver 4 páginas, as páginas 9 e 10 da apostila e a 14 e a 15, se eu não me engano. E são referentes às datas 17 de setembro e 21 de setembro, que é o de hoje, tá? O professor se equivocou na semana passada e mandou a atividade do dia 18 no dia 17, mas não tem problema, que era o vídeo do Covid. Mas vamos lá. Muito bem, nós temos aqui um texto sobre o Sistema Solar, aqui traz várias informações sobre o Sistema Solar, a idade dele, que ele já tem 4,5 bilhões de anos, sua formação por poeira cósmica, gás, entre outras coisas, dos planetas que fazem parte, como a gente pode observar, né, qual é a Via Láctea que a gente participa, e assim por diante. E logo abaixo a gente tem um link que é a fonte, né? www.sobiologia.com.br, conteúdos e assim por diante. Esse é o link da fonte do nosso texto. E aí nós temos algumas perguntas. Primeira delas, como é formado o Sistema Solar? A segunda, como podemos observar os astros no céu? E a terceira ali, a questão 30, como se chama o satélite natural da Terra? Pessoal, para responder essas 3 perguntas, basta a gente dar uma olhadinha novamente no texto, que a gente consegue respondê-las tranquilamente. Pessoal, é interessante falar que o título do nosso texto é Sistema Solar. E o Sistema Solar, ele tem como centro gravitacional o Sol. Certo? Então todos os outros astros acabam circulando, acabam se movimentando em torno da massa gravitacional criada pelo Sol. O professor vai ver se o professor coloca um vídeo que explica um pouquinho como funciona isso. É como se fosse uma bola maior num tecido. E aí as bolas menores, as bolinhas menores, elas acabam sendo atraídas pela massa que é extensiva de uma bola maior. O professor vai tentar colocar um videozinho ali que explica, certo? Fazer um recorte aqui nesse. Pessoal, o que nós tivemos aqui é uma explicação de como a massa, o corpo, né, do Sol, ele dobra o espaço e com isso atrai os astros que estão ao seu entorno. Só que por sua vez, corpos um pouco maiores também fazem isso. E aí o vídeo mostra esse exemplo do Sol, que seria aquela massa maior no centro do tecido, e a Terra seguindo esse tecido, essa massa, e a Lua do lado, tá? Que a Lua, ela segue a massa da Terra, por isso que elas andam juntas ali. Interessante, né? E aí na sequência a gente continua respondendo as questões. A estrela mais importante para nós, a Lua, a Terra, os cometas ou o Sol?
Pessoal, essa questão é muito simples porque a gente sabe que dessas opções aqui, apenas uma delas é uma estrela, né? Questão 32. Os astros que formam o nosso sistema solar são a galáxia, planetas, Sol e asteroides. Ok, aqui tem um elemento dessa alternativa aqui que não faz parte do nosso sistema solar. É o nosso sistema solar que faz parte dela, né? B. Satélites, asteroides, cometas, Sol e os planetas. Letra C. Somente o Sol e os planetas? O Sol e os satélites. Alternativa D que tirou os planetas do sistema solar. Oxe. Mas vamos lá, preciso reparar, hein? Ver qual dessas alternativas representa os astros que fazem parte do nosso sistema solar. Questão 33. Como se chama a galáxia em que pertence o nosso sistema solar? Se chama Galáxia Júpiter, Galáxia Planetários, Galáxia Via Láctea ou Galáxia Sol? Questão 34. A interjeição "ops" utilizada no texto foi necessária para... Pessoal, ela foi utilizada para quê? Para negar um fato? Para confundir o leitor? Para finalizar o tem? Ou para apontar um engano e esclarecer? Para que foi utilizado o "ops"? 35. Na língua portuguesa, para definirmos muitas estrelas, coletivo de estrela, usamos o termo. Que termo que a gente usa para definir quando tem várias estrelas? A gente chama sistema de estrelas, galáxia, constelação ou astros. Esse tipo de palavra a gente chama de substantivo coletivo, tá? 36. Qual é o gênero do texto Sistema Solar? É um texto que a gente chama de didático científico. O que é um texto didático científico, pessoal? É aqueles textos que a gente consegue ter acesso na escola, né? Em geral nos livros didáticos, e que trazem alguma informação científica. Contos juvenis são aquelas histórias para jovens, tipo Coleção Vagalume. Talvez vocês não conheçam bem, mas os pais de vocês vão conhecer. Ou contos são narrativas para jovens, para crianças e jovens, né? Provérbios são frases que trazem ensinamento. Tipo, tem um provérbio tibetano que eu adoro, que é: se algo está muito ruim, pense da seguinte forma: você consegue resolver o problema? Se sim, não tem por que se preocupar, porque você consegue resolver o problema. Se não, também não tem por que se preocupar, porque você não consegue resolver esse problema. Então, a ideia é que não se preocupe. Eu adoro esse provérbio. E por fim, biografia, que é o texto que traz a vida de alguém. Então, o texto que a gente leu, Sistema Solar, é qual deles? Questão 37. Na frase, muitos desses planetas podemos visualizar à noite a olho nu. A expressão destacada significa o quê? Não precisamos de roupa para visualizar os planetas? Não precisamos de nenhum instrumento para visualizar os planetas? Precisamos de proteção para visualizar os planetas? Precisamos de um instrumento específico para visualizar os planetas? Questão 38. O texto fala sobre a importância das estrelas, o descobrimento dos astros, Plutão não ser considerado um planeta ou sobre o sistema solar. Bom, pessoal, aqui são as atividades do primeiro dia, tá? Do dia 17, que esse vídeo contém, né? Agora a gente vai falar das atividades do dia 21. Muito bem, aqui para o dia 21, pessoal, começando, a gente tem um texto. Esse texto é uma reportagem, veja lá, a reportagem é a narração de algum acontecimento contado por um repórter. Não é simplesmente uma notícia, porque a notícia traz um fato, um acontecimento, algo que aconteceu ali, por exemplo, acidente acontece na BR-277. A notícia traz um fato, algo que acontece. Agora a reportagem ela vai além, por exemplo, ela vai dizer: as rodovias trazem vários acidentes ao longo dos anos. Foram estimadas que em 2020 já aconteceram não sei quantos acidentes. Então a reportagem ela vai muito além, ela traz muito mais informações, certo? Que o simples acontecimento. E aqui nós temos uma reportagem
cujo título é Importância das pesquisas com células-tronco. E aqui a gente vai falar um pouquinho de quem que é a professora, que está na foto ali, a professora Lígia. Ela vai trazer as informações a respeito da pesquisa sobre células-tronco, aí vai trazer a definição ali de células adultas, que são células embrionárias. Ao fim do texto traz a autoria, quem que escreveu o texto, quando e aonde ele foi publicado, né? Ali no jornal da USP, um link. E aí nós temos a primeiro exercício, para completar o quadro. Qual é o assunto do texto? Quem é o autor? Qual a data de publicação? Onde o texto circula? Isso aí eu quero saber o seguinte, se está numa revista, se está num canal de TV, se é uma estação de rádio, se é um portal na internet. E por fim, qual é o objetivo do texto? Aí na página seguinte a gente tem, segundo texto, o que é importante para as pesquisas no Brasil e no mundo? Olha aqui, segundo o texto, a gente vai precisar retomar a leitura para responder essa questão. Pergunta 55. Quem é Lígia da Veiga Pereira? 56. Segundo a pesquisadora Lígia da Veiga Pereira, o que são células-tronco? Pessoal, olha aqui, parte da pergunta 56 responde um pouco da pergunta 55, não é interessante? Questão 57. Defina. Se está dizendo defina, significa o quê? Diga o que é. O que é, ou no caso, o que são células embrionárias? O que são células adultas? Lá no texto tem uma parte destacada, né? Já é bem mais tranquilo de encontrar essa informação. 58. Quais são as palavras que o repórter utiliza para substituir o nome Lígia da Veiga Pereira? Por exemplo, a pesquisadora Lígia da Veiga Pereira está na instituição USP, Universidade de São Paulo. Ela realiza atividades, por exemplo, aqui só para usar esse exemplo que o professor fez aqui, eu usei o ela para não ficar repetindo o Lígia, né? Então, no texto, quais são as palavras que são utilizadas para substituir? Para não precisar ter que falar o nome dela. 59. No trecho, elas são retiradas de embriões com 5 dias de desenvolvimento, fruto de fertilizações in vitro. O pronome destacado está se referindo a quem? Esse elas. Se refere a quem? As células adultas, as células embrionárias, a entrevistada ou a pesquisa. 60. As aspas utilizadas no texto indicam o que? A fala de alguém, uma pergunta, uma afirmação ou uma dúvida. E aí vem um quadrinho aqui, a diferença entre tem e tem. Tem com acento e tem sem acento. Um significa que está no singular, ou sem acento, né? E o com acento significa que está no plural. A questão 61 nos diz o seguinte: retire do texto uma frase que ilustre a informação acima. Dá um exemplo de tem com acento e sem acento que esteja no texto, para que a gente consiga perceber essa diferença. 62. No final da gravidez, o cordão umbilical mede cerca de 50 centímetros de comprimento e 2 centímetros de diâmetro. O comprimento do cordão umbilical, 50 centímetros, representa o que de 1 metro? Representa 1/3 de 1 metro, 1/4 de 1 metro, 1/5 de 1 metro ou 1/2 de 1 metro, ou metade no caso, né? Pessoal, e essas são as atividades do dia 21. Sendo assim, a gente já completou esses 2 dias, certo? Qualquer coisa, estamos disponíveis, nos perguntem, nos chamem, certo? E um feliz dia da árvore para vocês, consciência. Um forte abraço, fiquem bem, cuidem-se.